As fortes chuvas adiaram um plantio de sorgo. O produto seria usado para pesquisas da UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 20 dias, choveu o dobro da média histórica para o mês de novembro. Vários setores foram prejudicados, entre eles o da agricultura. A gente pode citar três situações, né? Aquelas culturas que já estavam instaladas, né? Então você tem um encharcamento do solo, algumas culturas são sensíveis ao excesso de água, né? Então isso tem um prejuízo já em produtividade. Algumas, inclusive, se persistir essa quantidade de água, né, de água no solo, podem até morrer, né? Você pode ter esse prejuízo. Tem aquela situação que o produtor acabou de plantar, né? Então você tem a região de Macaé, produtora com a quantidade de grão, você tem algumas propriedades aqui com produção de milho, que se semeou agora, que era a época adequada, essa quantidade de água no solo prejudica a germinação da semente. Então esse é outro prejuízo, o produtor já investiu, já plantou, já adubou e corre o risco de não germinar. E você tem uma terceira possível situação, que é como a que a gente tem na área, que é um solo muito encharcado, né, um solo com excesso de umidade, preparado para um novo plantio, só que agora a máquina não consegue entrar. O trator não vai conseguir operar porque o solo está numa faixa inadequada para o preparo. Só em Campos, norte do estado do Rio, 4.000 produtores rurais dependem da agricultura para sobreviver. Alguns tipos de cultura são mais prejudicados. No caso do município, o da cana-de-açúcar. Prejuízos também para o bolso do consumidor, já que os alimentos ficam mais escassos. Você diminui a produção, consequentemente, você vai ter uma menor oferta do produto, isso impacta diretamente no preço. Então, muito possivelmente, nesses dias, nos próximos dias, se permanecer essa chuva, nós veremos esse aumento do preço, principalmente de folhosas e alguns outros legumes. Entre novembro e dezembro, é comum chover mais por causa da transição da primavera para o verão. E este excesso de chuva é provocado por um fenômeno que faz com que chova de forma mais intensa num curto período de tempo. Aconteceu um fenômeno que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul. É uma zaca que traz o vapor d'água da Amazônia aqui para o continente, atravessa o Brasil todo, longitudinalmente, associado a uma frente fria, que traz a umidade do mar, trazendo para o continente também. Então o acoplamento desses dois fenômenos, da frente fria com a zona de convergência, normalmente traz volumes de chuva muito intensos. Na região norte fluminense, os meses mais chuvosos são novembro, dezembro e janeiro. A tendência é que a gente agora, nesse processo de hoje para amanhã, a gente dê uma reduzida nesse fenômeno, melhore um pouquinho a questão do escoamento, né? Mas nós estamos com uma outra frente vindo, que pode chegar aqui no domingo, ela tem uma tendência a se deslocar para o oceano, mas ela deve causar ainda algum impacto aqui a partir de segunda-feira. Na cidade, os reflexos podem ser percebidos em alguns bairros e localidades. Rios e lagoas transbordam e atingem as casas. Ruas ficam alagadas em dias de fortes chuvas. O encharcamento do solo, né, que na verdade é causado pela falta ou ineficiência da drenagem pluvial, ela traz consequências desde o transtorno para quem usa a via, né, que é o que a gente conhece aí de engarrafamento e tudo mais, até o recalque da pista, que são aqueles buracos que aparecem de um dia para o outro. Isso em grande parte é devido ao encharcamento do solo. E no pior dos casos afetar a estrutura das edificações. O engenheiro explica que algumas medidas podem ser realizadas para evitar transtornos. A melhor prevenção é a boa educação, né? Então é se evitar jogar lixo na rua e também a manutenção contínua desse sistema pluvial, né? Que aí é feito pela prefeitura em conjunto com empresas privadas.